Jesus, quem pode dizer amém? Aleluia. Josué, capítulo 24. Versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, vamos lá, 1, 2, 3. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Fica comigo, meninos. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Josué. E eu queria construir algumas coisas. Josué, ele foi um homem que conseguiu ultrapassar todas as barreiras que poderiam ser ultrapassadas. Porque Josué, ele começou lá do zero. Ele foi servo de Moisés. Ele serviu Moisés. Ele ficou na porta da tenda. Ele viu Moisés morrer. Ele teve medo de partir agora para conduzir o povo até o deserto. Ele tem uma responsabilidade, a responsabilidade que Deus dá para Moisés, para ele dividir as terras da herança da terra prometida por cada tribo de Israel. Ele agora tem que enfrentar os gigantes, ele tem que olhar e ele vê aqueles gigantes, ele ultrapassa aquelas barreiras com aqueles espias. Quando nós chegamos em Josué, capítulo 24, versículo 15, nós chegamos já no final de todas as promessas. Josué, ele reúne todos os povos e ele vai fazer uma recapitular todos os episódios que eles viveram. Ele vai trazer à tona tudo e toda a história, desde lá de trás até chegar aqui. Ele faz uma assembleia solene, ele reúne o povo, ele faz o povo lembrar, ele leva o povo a arrependimento, ele faz o povo entender tudo que Deus tinha feito na vida deles durante todos esses anos que eles passaram no deserto. Ele faz tudo, ele faz toda a cartilha, ele fala tudo, ele lembra todas as dificuldades, ele lembra todas as pelejas, ele lembra todas as provas, ele lembra todas as dúvidas, ele lembra quando eles enfrentaram os gigantes que aos olhos humanos não dariam para eles conseguirem a vitória. Ele faz uma abordagem geral de tudo que eles viveram. E eles olham para o povo, e ele olha para o povo e ele fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já viram tudo que vocês passaram, o que nós passamos para chegar até aqui. Agora a decisão é de vocês. Repete comigo assim, a decisão era do povo. A decisão agora, Josué está olhando para ele e está falando assim, vocês lembram de tudo que a gente viveu? Vocês lembram de tudo que a gente passou? Vocês lembram de tudo que a gente sofreu até chegar até aqui? Agora eu coloco nas mãos de vocês. Mas aí ele olha e fala assim, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos só um minutinho. Lembra de tudo que você passou para chegar até aqui? Lembra de todas as guerras? Lembra de todas as dores? Lembra de quantas vezes você quis desistir? Lembra de quantas vezes você achava que já era o fim? Lembra de todos os desertos?
Lembra quando você mesmo não acreditava, mas também lembra como Deus ele agiu a seu favor nos momentos mais difíceis. Lembra quando Deus colocou a mão e as coisas começaram a mudar. Lembra quando você não sabia o que fazer e você só chorava e você sentia a brisa suave da presença do Senhor, como um aconchego no dia difícil da sua jornada, da sua caminhada, da sua história, do seu casamento. Lembra de tudo. Agora nós estamos no hoje, no aqui, no agora. E era esse sentimento que Josué, pastor Ayrton, queria trazer. Uma reflexão. Uma reflexão para que aquele povo pudesse olhar e ver de onde Deus tinha tirado eles. Uma reflexão onde o Josué queria fazer aquele povo lembrar de toda a trajetória, de todos os caminhos difíceis que eles tinham percorrido. De todas as coisas que eles tinham passado. Mas ele dá uma palavra e ele se coloca nesse lugar de comprometimento. Ele fala assim, ó: eu não sei qual vai ser as decisões de vocês, eu não sei qual vai ser a decisão de cada família, mas a minha decisão é, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E eu queria que você repetisse comigo assim, ó: Josué se compromete. E é o que está faltando nesses últimos dias para muitos casamentos. Comprometimento. Comprometimento de duas pessoas. Comprometimento de nós olharmos e falarmos assim, ó: nós nos comprometemos com o propósito. Nós nos comprometemos com a casa. Nós nos comprometemos com os planos. Nós nos comprometemos com os projetos. Eu estava orando essa tarde e desde quarta-feira passada, na verdade, sexta-feira passada, que eu escutei um testemunho, irmão Paulo, irmão João está conosco de volta aos casados, né, irmão João? Aqui, Deus abençoe a sua vida, irmão João. Sexta-feira passada eu fui ao presídio, como todas as semanas nós vamos lá naquele lugar. E eu fui chamado, pastor Ayrton, por um homem. O nome dele é Daniel. E ele me contou um dos testemunhos mais impactantes que eu já ouvi. Sabe um testemunho que você ouve, que você sai com o seu coração resplandecendo de gratidão a Deus? Ele me chamou, quando a gente chega naquele lugar, eu vou cumprimentar todos eles. Então, ainda que tenham, às vezes, 14 celas, 4 homens em cada cela, 5, às vezes 6. E eu vou lá e eu abraço cada um, e eu pego na mão de cada um, e eu olho no olho de cada um, e eu libero uma palavra, eu faço uma brincadeira. A gente cria esse ambiente de humanização. E eu já os conheço, são 3 anos de convivência com muitos deles. Mas ele era muito na dele, ele é muito tranquilão. É um homem, 40 e poucos anos. Ele sempre muito tímido, tranquilo. Mas aí na sexta-feira ele rompeu isso. Ele rompeu e ele me chamou assim e falou assim: pastor Ulisses, deixa eu falar algo para o senhor. Ele não falou o nome testemunho. Ele falou o testemunho dele. Deixa eu falar um pouco do meu testemunho. Aí eu falo, meu querido. Ele falou assim: eu estou aqui há 13 anos. 13 anos. Imagina você morar 13 anos dentro do banheiro. Porque aquilo é um banheiro que ficam 4 pessoas. Você mora com a sua mulher dentro de casa, naquele tamanho. Tem dia que é luta. Imagine com 4 homens. 13 anos. Em 2 por 3. E ele falou assim para mim: pastor, o senhor, quando o senhor começou a vir para cá com os irmãos, eu aceitei Jesus.
E eu fui batizado no último batismo que teve, que é justamente daquela foto que o apóstolo colocou aqui. Mas desde o dia que eu aceitei Jesus, eu falei comigo mesmo: a minha mudança e as minhas orações aqui dentro vão alcançar toda a minha família lá fora. Até aí eu não sabia o que vinha pela frente. E aí ele falava de um jeito bem tímido, um vocabulário simples. E ele começou a falar, e eu tinha convicção, pastor, porque eu tinha que dar um rumo para a minha vida aqui dentro. Eu tinha que encontrar um sentido aqui dentro. E o sentido que eu falei comigo mesmo e pedi ao Espírito Santo, era que eu ia mudar tanto aqui dentro, e eu ia orar tanto aqui dentro, e eu queria ver a minha família toda sendo alcançada lá fora. E aí ele começou: pastor, a minha esposa não acreditava em mim. Ela não acreditava na minha mudança, porque eu passei 10 anos e não tinha mudado. Mas aí eu falei para mim mesmo: eu vou mostrar para ela que eu vou mudar. E ele disse que começou a orar, começou a jejuar. Irmãos, lá os cabas jejuam. Lá eles jejuam. E ele disse que começou a jejuar. E a esposa dele veio. E um dia que ela veio, de uma daquelas visitas que eles têm uma vez por mês, ela aceitou Jesus. E ele falou assim: pastor, mas o senhor não entende, ela era muito católica. Ela era muito devota. Ela não acreditava na minha mudança, ela não acreditava na minha transformação, ela não acreditava. E aí ele falou assim: pronto, já foi o primeiro passo, eu já consegui ela. Aí ele disse que continuou. A mãe dele, muito envolvida. Os pais separaram muito novos. A mãe dele, muito católica. E o pai dele, pai de santo, de um terreiro de Umbanda, na cidade de Luiz Correia. E ele fala assim: eram os dois extremos, pastor. A minha mãe era extrema, e meu pai extremo. Ele falou assim: mas eu tinha uma convicção que o meu posicionamento, a minha busca aqui dentro e o meu testemunho ia alcançar eles lá fora. E aí eu já comecei a chorar, né? Que eu acabo de escutar uma história dessa e não chorar. E aí eu falei: desenrole, homem, pelo amor de Deus, essa história. E ele falou: pastor, e a minha esposa vinha aqui, todas as vezes que ela vinha aqui, ela via outro homem. Todas as vezes que ela vinha me visitar, ela via outro homem, ela me via de uma forma diferente. E ela começou a falar para minha sogra, e começou a falar para minha mãe. E a minha mãe mandava carta e eu lia. E aí teve um dia que a minha esposa veio aqui e falou que a minha mãe aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí eu falei: foi mesmo, Daniel? Ele falou: foi. E aí eu comecei e eu continuei. Eu continuei orando e eu continuei me posicionando, porque ainda tinha o meu pai. E eu continuei orando, eu continuei jejuando, eu continuei buscando. Até que agora, nos últimos meses, a minha esposa chegou e falou que meu pai teve um encontro tão genuíno com Jesus, que ele deixou de ser pai de santo. Ele fechou o salão de Umbanda e cedeu para uma igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você pode dar um glória a Deus que o Senhor faz essas coisas. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu falei assim: eu vou lá visitar, eu tenho que pisar nessa igreja. E ele muito feliz, sorridente, né? Os seus dias ali dentro ainda vão durar um pouco, mas ele estava com alegria tão grande. E ele falou assim: e pastor, o meu pai frequenta a igreja, a minha mãe frequenta a igreja,
A minha esposa frequenta a igreja e o pastor que está lá na frente da igreja deixou uma cadeira lá na frente, e essa cadeira que está lá na frente ninguém senta, porque ele disse que é a minha cadeira. Do lado da minha esposa. E aí eu, escutando aquilo, pastor Ayrton, a gente às vezes não entende o que é comprometimento. Nós não conseguimos entender o termo comprometer-se. Se eu pudesse perguntar para cada um de nós que estamos aqui hoje, quantas horas ou quantos minutos, vamos baixar o nível, quantos minutos você ora por dia pela vida do seu esposo? De você chegar, você se ajoelhar e você falar assim, ó, esse tempo aqui eu vou tirar só para mim orar pela vida desse homem. Senhor, transforma o coração dele. Senhor, dá uma visão nova para ele. Senhor, muda essa natureza dele. Senhor, troca as palavras dos lábios dele. Senhor, tira essa estrutura do passado dele. Senhor, tira essa estrutura da pornografia, tira essa estrutura da bebida, tira essa estrutura das drogas. Senhor, tira essa estrutura da raiva, do ódio que ele carrega. Senhor, muda a essência do meu esposo. Senhor, muda a estrutura interna dele. Senhor, muda os pensamentos dele. Quantos minutos você ora pela vida do seu esposo, de fato? Quantas horas, quantos minutos você, esposa, dobra os seus joelhos num dia e ora pela vida da sua esposa? Senhor, diminui a língua dela. Senhor, muda a estrutura dela. Senhor, tira. Senhor, mexe, Senhor, faz. Senhor, essa mulher que às vezes é muito zangada, o temperamento dela, Senhor, bota sal, tira o azedo. Senhor, mexe na estrutura da minha esposa. Senhor, tira essa estrutura do passado dela, tira essa raiva que ela carrega, tira essa inquietação. Deus, muda a estrutura que ela traz dos seus pais, muda essa estrutura que ela traz da mãe dela. Senhor, muda essa estrutura do coração dela, muda essa estrutura do pensamento dela. Se eu perguntasse para você, homem, quantos minutos no seu dia você tem orado especificamente pelo seu esposo, pela sua esposa? Se nós fôssemos olhar, ou se eu passasse esse microfone aqui para cada um de nós, muitos de nós nem tiramos 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. O nosso nível de comprometimento em relação a esse casamento que é espiritual, muitas das vezes são mínimos. O nosso nível de comprometimento de orar. Deixa eu falar uma coisa para a gente, irmãos. O casamento de cada um de nós, ele precisa ser muito mais investido no espiritual do que no físico. Porque nós temos uma guerra real. Nós temos uma guerra real. Nós temos uma guerra verdadeira, travada todos os dias no reino do Espírito. Pessoas que querem o seu mal, pessoas que querem o mal da sua casa. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, ele vigia, ele espera, ele analisa, ele passa uma vida toda analisando. Ele passa uma vida toda, 24 horas, olhando para ver onde ele pode tocar na nossa família. Ele tem um nível de comprometimento altíssimo em querer destruir a nossa casa. E muitas das vezes o nosso nível de comprometimento em defender a nossa casa espiritualmente deixa a desejar. Deixa a desejar, nós não oramos. Você não acorda o dia, ou você não acorda pela madrugada e vai lá na sala e levanta as suas mãos dentro da sua casa e fala: Senhor, essa casa é tua. Essa casa foi o Senhor que me deu, essa família foi o Senhor que me deu. Senhor, eu quero declarar, Pai, que o inimigo não entra nessa casa, ele não acessa essas portas, ele não acessa essas janelas. Envia os teus anjos para guardar a minha família, Senhor. Envia os teus anjos para guardar a minha casa.
toda arma, toda seta, tudo aquilo que o inimigo tem levantado lá do lado de fora, Senhor, para tocar aqui dentro da minha casa, eu estou declarando, Senhor, a minha casa está guardada por Ti, Senhor. A minha família está guardada. Nós homens, levantar pela madrugada, estender as mãos, tocar na sua esposa, tocar nos seus filhos, tocar na sua cama, ir na sala, colocar a mão na porta da sua casa e você falar: Senhor, declaro, o inimigo não passa dessa porta, Senhor, porque eu sou a autoridade espiritual dessa casa, Deus, e eu estou declarando no reino do Espírito, o inimigo não entra dessa porta para dentro, porque dessa porta para dentro existe um homem de pé comprometido, Senhor, com essa casa, com essa família. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você faz isso? Uma esposa que enquanto está passando as roupas do seu esposo, Senhor, eu estou passando essa roupa desse homem, Senhor, eu quero declarar, Pai, guarda ele onde ele for, Senhor, guarda ele enquanto ele estiver, Senhor, que essa roupa não seja somente uma vestimenta, mas que essa roupa seja um lugar de proteção, Senhor. Eu abençoo ele, eu abençoo os pensamentos dele, eu abençoo ele, Deus, eu abençoo o entrar e o sair, o levantar e o deitar. Passa as cuecas dele, Senhor, eu declaro, Deus, está tudo preso e amarrado, Senhor. Nada sai. Está tudo retido no reino espiritual. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Isso é ser espiritual também. Senhor, eu declaro, guarda os pensamentos desse meu esposo, Deus, guarda os pensamentos dele, guarda os olhos dele, guarda a vista dele, Deus, guarda o homem, guarda os ouvidos da minha esposa, Deus, guarda o coração, guarda a mente. Isso chama-se comprometimento. Comprometer-se com o propósito, comprometer-se com a casa, comprometer-se com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente não ora 5 minutos e a gente quer ver Deus agindo. A gente não ora nada e a gente quer ver tudo dando certo. A gente não ora pela nossa família, a gente quer ver as coisas acontecendo. Quando desanda, a gente fala: Deus, cadê o Senhor? Aí Deus fala: eu estou aqui esperando vocês orarem para eu responder. Deus, cadê o Senhor? Estou aqui, filha. Estou aqui, filho. Por que o Senhor não está vendo? Cadê a sua oração? Cadê as nossas orações? Um juiz, ele pode ver algo ali, e ele pode ver que tem algo errado dentro de um processo, uma brecha, mas o juiz, ele precisa que o advogado, ele faça uma petição. Tem que ser, como é o termo que a gente usa, jurídico? Peticiona. Mas o juiz, ele precisa ser provocado. Exatamente, obrigado, Maurício. O juiz precisa ser provocado para que ele possa responder. Eu quero que você repita comigo assim, ó: Deus não age, reage. Quem age somos nós. Nós, irmão, mano, que agimos. Deus reage a partir do momento que nós agimos. Moisés, ele está com o povo na frente do Mar Vermelho. O marzão, Faraó vindo atrás com todos os seus soldados, carruagens. E aí Moisés vai orar para Deus: Senhor, vamos morrer aqui mesmo. O povo tudo agoniado aqui, achando que vai morrer. Aí quando Moisés vai provocar Deus, aí Deus responde a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, o Senhor, ele responde a oração de Moisés falando: olha, Moisés, ouvi a sua oração, diga ao povo que marche. Daniel orando, e a Bíblia fala que Daniel estava orando ao Deus de Israel,
E ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele estava orando, a resposta não veio. E ele orou, e ele orou, e orou, e a resposta não vinha. Havia uma guerra do príncipe da Pérsia, que o anjo que trazia aquela resposta para Daniel foi bloqueado do rei do Espírito. E Deus manda Miguel. E quando a resposta chega até Daniel, a Bíblia vai falar que a resposta foi: Daniel, Deus te respondeu no primeiro dia. Houve uma guerra espiritual e o Senhor mandou reforço, mas no primeiro dia que você orou, a resposta já foi liberada. Eu quero que você olhe para sua esposa ou para o seu esposo e fale assim: ó, tem coisas que nós não estamos vivendo ainda, porque nós não estamos orando. Tem coisas que ainda não estão acontecendo porque nós não estamos orando. Tem coisas que ainda não estão acontecendo nas nossas vidas porque nós não oramos, ou nós não estamos colocando como prioridade. Nós não estamos nos comprometendo com a nossa casa, de fato. Nós não estamos nos comprometendo. Cada um de nós temos uma realidade. Cada um de nós temos uma realidade aqui. Cada um de nós temos uma realidade. Não temos casamentos perfeitos. Tem algum casamento perfeito aqui que possa levantar a mão, irmãos? Para a gente tocar e botar o irmão para pregar? Tem nenhum serafim sentado aí não, assistindo o culto? Todos os nossos casamentos aqui tem algo que precisa ser melhorado. Todos os nossos casamentos aqui tem algo que precisa ser melhorado. A pergunta é: quanto tempo nós temos nos comprometido para que isso melhore? Quanto tempo nós estamos sentando para discutir a melhora desses pontos? Quanto tempo nós estamos comprometidos em orar para que isso dê certo? Quantos de nós nem oramos juntos? Quantos de nós, como casal, nem oramos juntos pela nossa família? O homem para uma banda, a mulher para outra banda. Quantos de nós temos esse nível de comprometimento de nós olharmos e falarmos: não, nós vamos nos comprometer. Vamos nos comprometer com o propósito, nós vamos nos comprometer com aquilo que o Senhor tem. Irmãos, um homem está recluso da sociedade, morando dentro de uma cela de 2 por 3 metros aproximadamente, com 4 homens, há 13 anos. E ele colocou na cabeça que ele ia orar e a família dele ia ser salva. E a esposa foi salva, a mãe foi salva, o pai, que era um pai de santo, deixou, renunciou. E agora o pai cedeu o terreno para ser uma igreja. E qual é a dúvida que você tem? Que Deus pode mudar o seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Repete comigo: Deus pode mudar tudo que eu estou vivendo. Eu só preciso me comprometer. Nós só precisamos nos comprometer. Deus precisa ver em nós um comprometimento com aquilo que nós queremos, com o propósito que nós temos, com aquilo que Ele tem preparado. Eu quero ter paz. Nosso casamento não tem paz, pastor, mas o que você tem feito para que ele tenha paz? O que você tem feito para que esse espírito de confusão, de contenda, saia do meio da sua casa? Quanto tempo você tem orado por isso? Quanto tempo você tem colocado os seus joelhos no chão e tem falado: Senhor, eu não aceito essas brigas aqui. Senhor, eu não aceito essas contendas aqui. Senhor, eu não aceito. Você não percebe? São coisas mínimas, são coisas pequenas. Dá uma confusão dentro da sua casa que não tem fim. São situações mínimas, é um copo sujo, é uma toalha fora do lugar, é uma mensagem que não foi respondida, foi uma resposta que foi baixa demais e gerou um conflito, uma confusão. Isso é o inimigo trabalhando, isso é o inimigo tramando, criando situações.
E você não consegue perceber que existe uma luta dentro do seu lar, existe uma luta no seu casamento. Isso que está acontecendo não é normal. Não é normal briga todo dia. Não é normal acordar de um jeito e dormir de outro jeito. Não é normal as coisas estarem bem e depois estar totalmente de cabeça para baixo. Não é normal um casal discutir todos os dias. Não é normal não haver uma comunicação ativa dentro de casa. Não é normal um marido dormir 3 dias fora da sua cama. Isso não é normal. E a gente normalizou essas coisas, dizendo assim, ó, isso é casamento. Não, isso é normal. Quem que não passa por isso, pastor? Não, pastor, isso é besteira. Todo mundo passa por isso. E nós fomos normalizando. Nós fomos aceitando essas situações, essas circunstâncias dentro dos nossos lares. E o inimigo, ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando espaço, e agora ele tem um lugar dentro da sua casa, ele faz, ele opera, ele trabalha na hora que ele quer, como ele quer. Não é normal, não é para ser assim. Nós precisamos compreender que o casamento, ele é um lugar saudável. Foi uma instituição feita pelo próprio Deus. Foi uma instituição criada pelo próprio Deus. E nós nos acomodamos. Ah, não, é assim mesmo. Amanhã melhora. Nós nos acomodando com as nossas briguinhas, discussõezinhas, situaçõezinhas. Nós nos acomodamos com o dia mau, e o dia mau, e o outro dia mau também. Nós fomos nos acostumando a não dialogar, a não conversar, a não sentar. Nós fomos nos acostumando, e às vezes o menino velho, esculuminho dentro de casa, já tem mais respaldo do que o esposo ou do que a esposa. A mãe chama atenção do menino, o pai desfaz a atenção. O pai chama atenção, a mãe desfaz a atenção. Agora quem é usado é o menino. O menino já sabe. Quando ele quer chocolate, a mãe não deixa, mas o pai deixa. Ele vai falar assim, eu vou já arrumar uma confusão. Não estou brincando, irmãos. Quantas vezes eu já atendi casais naquela secretaria ali, que o problema era o menino. A confusão era o menino, que o pai, a mãe e o pai e o menino no meio. E tirava a autoridade, e um brigava e outro não ia, e tirava e o outro falava, e não grita com o menino assim. Seríssimo. Primeiro porque está afastando esposo e esposa. Segundo, porque está criando um filho que não é acostumado a receber não. Só que o mundo ensina um não. Só que o não do mundo é em caixa alta, com vários ossos. Não. E aí para aprender depois, aí é mais complicado. É mais difícil. O não do mundo. O não do mundo é um não que não tem medidas de bom senso. Aí a gente vai vivendo, sobrevivendo. Nós vamos sobrevivendo só porque nós não temos a responsabilidade de sentarmos para nos comprometermos. Quem se acha inteligente aqui? Inteligente. Amém? Inteligente, irmão, pelo amor de Deus. Você é bom no que você faz, você é inteligente, você é bom no seu trabalho, você já desenrolou um bocado de boró que apareceu lá, você venceu na vida, deu certo, a empresa andou. Eu olho aqui só vencedores, glória a Deus. Empresários, profissionais autônomos, abençoados. Agora vamos ser sinceros, pastor aí. Pastor aí é contador, nós que somos contador, nós temos um nível a mais. Porque contador, meu amigo, e pastor junto, aí, olha
para tudo que você já fez até hoje. Olha o tanto que você já venceu. Olha o tanto que você já batalhou. Olha o tanto que você já conquistou. Olha tudo que você já venceu na vida. Agora me responda com sinceridade. Esse homem inteligente que você é, com essa mulher inteligente que você casou, se vocês dois se botarem para resolver o que está dando errado nessa casa, sejam bem sinceros. Resolve ou não resolve? Resolve ou não resolve? Resolve. Resolve. Resolve porque resolve. E ainda Deus está lá para auxiliar. Ainda tem o Espírito Santo ainda para instruir. O tanto de tempo que nós gastamos nos comprometendo com as coisas de fora, o tanto de tempo que nós gastamos nos comprometendo com as coisas externas, eu tenho total certeza, se nós nos comprometermos, nós vamos resolver todas as arestas que estão pendentes dentro da nossa casa. Tudo, todas as áreas, tudo. Não tem nada que vai ficar pendente, porque um homem e uma mulher comprometida que já viveram, que já passaram por muitas situações, que já experimentaram de muitas lutas fora, que já superaram muitas batalhas, que tiveram que começar do zero suas vidas profissionais, que começaram negócios do zero, que começaram quando ninguém acreditava, ninguém torcia, todo mundo contra. Olha onde você chegou, olha onde vocês chegaram, onde nós chegamos profissionalmente. Agora me responda, se a gente se colocar para resolver as pendências dentro da nossa casa, como é que não conseguiremos? Vamos conseguir. O que está faltando é comprometimento. O que está faltando é entrega. O que está faltando é nós darmos as mãos. Josué, no meio de todo mundo, ele reuniu a assembleia, Siquém, a cidade de Siquém. Ele foi para o mesmo lugar que Abraão foi lá e estabeleceu o primeiro altar ao Senhor. Abraão estabeleceu a pedra fundamental, o local de início. Aí Josué, ele passa, ele vive, todo mundo vive, gente morre, deserto, 40 anos. Aí ele olha e fala assim, vamos voltar no mesmo lugar que Abraão começou, vamos voltar lá para a origem. Vamos voltar para o primórdio, vamos sentar aqui, reúne todo mundo da casa, reúne todo o povo de Israel. Olha, Israel, eu queria lembrar para vocês de tudo que a gente viveu, como a gente foi cativo, como nós fomos levados para a Babilônia, como nós fomos levados cativo, como nós entramos agora no Egito, como nós passamos lá os 400 anos, como o Senhor nos tirou com a mão forte e poderosa, como nós vagamos pelo deserto 40 anos. Vocês lembram que as sandálias não ficavam pequenas, roupas não envelheciam, ninguém adoeceu. Quando nós não tínhamos nada, o Senhor mandou o maná do céu. Quando nós queríamos mais, agora era carne, porque nós abusamos pão, o Senhor mandou as cordonizas. Vocês lembram que no meio do deserto, quando a gente estava com frio, tinha uma coluna de fogo. Durante o dia, o Senhor mandou uma nuvem para nos guardar. Quantas vezes nós chegamos na frente da terra prometida e os gigantes estavam lá, os amorreus, os filisteus eram maiores do que a gente olhava para ele e nós éramos como os gafanhotos. Vocês lembram como o Senhor estendeu as mãos sobre a gente, como Ele nos guardou, como Ele nos livrou. A gente entrou na terra, a terra era conforme Deus falou, todo mundo reunido, todo mundo, é reunião grande. Agora está faltando só mais um pouquinho. Agora é o último nível de comprometimento. Por quê? Porque nós estamos na porta de viver o melhor tempo com o Senhor, o tempo da restauração. Nós estamos agora na porta de viver. Aí Josué dá a primeira palavra, como líder, como cabeça, pastor. Ele é como cabeça, ele fala, eu não sei vocês, mas hoje eu estou me comprometendo com o propósito. Eu não sei se você, meu braço direito vai, meu braço esquerdo vai, eu não sei se vocês vão, eu não sei, nós lutamos as nossas guerras, eu não sei. Mas eu sei que eu estou me comprometendo. O que está faltando é isso, bem aqui, eu me comprometo. É um homem que se compromete. Pastor, mas se minha mulher não quiser, se comprometa você.
Se um homem preso, orando e jejuando, Deus está mudando tudo aqui fora, imagine um homem dentro de casa, dormindo do lado da mulher, orando e jejuando, como é que Deus não muda? Pastor, eu vou me comprometer com essa casa, com essa família. Mas o meu esposo não é crente, se comprometa a você. Vai para um lugar de oração, vai para um lugar de busca, vai para a presença do Senhor. Se Deus está fazendo, Ele vai fazer também na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas se eu começar e ele não continuar, se comprometa, fica na brecha, fica na posição, vai para a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas alguém precisa se comprometer. Alguém precisa se comprometer. Alguém precisa dar um passo. Alguém tem que dar um passo, alguém tem que falar: Senhor, eu me comprometo, eis-me aqui, Senhor, eu vou orar. E se ele não for orar, mas eu vou orar. No começo da nossa caminhada de fé, a Jaque acordava de madrugada para orar. E ela orava mais do que eu. Ela entendeu primeiro do que eu, quando a gente estava chegando aqui. Depois eu comecei a orar. E ela engravidou, e depois ela ficou cansada, e eu ia orar, e eu pegava mesmo no pé dela: Senhor, arrasta ela. O que eu estou entendendo, faz essa mulher entender também. O que o Senhor está fazendo em mim, faz nessa mulher também, Deus. Faça alguma coisa, Senhor. Quantas mulheres começaram a orar: Senhor, muda o coração do meu esposo. Senhor, tira a vontade dele beber. E a mulher orava: Senhor, tira a vontade, tira o gosto da bebida da boca dele. Tira o gosto da bebida da boca dele. Tira o gosto da bebida da boca dele. Acaba ia beber e fala assim: vixe, eu tô empanzinado. Aí a esposa fala assim: ô meu filho, será o que é isso? Será o que é isso? E ela continua assim: eu tá dando certo. Tira o gosto dele, tira a vontade dele beber. Aí o cabo foi beber e falou assim: pai, eu bebo agora, eu não tenho mais vontade de beber. Até quando, pastor? Até quando Deus fez a obra por completo. E Deus faz. Deus continua fazendo. Senhor, muda essa mulher. Senhor, muda essa mulher. Senhor, muda. Senhor, se o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 3 dias, como é que o Senhor não pode diminuir uma língua? O Senhor consegue. É só puxar mais para dentro. Senhor, muda o jeito dessa mulher. Senhor, muda a cara dessa mulher. Faz alguma coisa, Senhor. Aí acorda um dia, a mulher fala assim: mas eu estou achando que é melhor sempre eu ficar mais quieta mesmo. Não sei o que está acontecendo comigo. Em outros tempos eu não levava esse desaforo para casa. O cabo amor é Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Comprometimento. Comprometer-se. Alguém precisa se comprometer. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que orar nessa casa. Alguém tem que ensinar os valores. Alguém tem que falar sobre os valores de Deus. Todos nós sabemos aqui que a pastora Jaque, ela ama mesa posta. Mas ela não tinha nada, nós não tínhamos nada. Quando nós casamos, a gente comprava 2 quentinhas e a gente comia numa mesinha de plástico, lá na cozinha da nossa sala. E eu comia ela na quentinha mesmo. Eu não tinha paciência, a gente vivia correndo para um lado e para o outro. Ela vendia carro e ia começando no escritório. E até que o Senhor foi despertando ela para colocar a mesa, para a gente sentar na mesa, para a gente almoçar, para tirar a televisão, para tirar celular, para tirar tudo. E nós temos o nosso momento de refeição só a gente em família. E como os nossos filhos foram curados, irmãos, na mesa. Como eu escutei coisas. Como eu escuto coisas na mesa com os meus filhos.
Cadê o Gabriel aqui? O Biel está aqui filmando hoje, eu não posso nem falar dele. Mas como nós ouvimos o coração dos nossos filhos na mesa. Sabe, tomar um café, sábado, sentar para almoçar na mesa, sem hora de sair. Senta na mesa, serve a sua família. E você senta lá e você vai comer sem pressa de levantar. E deixa os seus filhos falarem. E deixa as conversas virem. E deixa o coração deles abrir. E o Pietro começa a falar, a Isabela começa a falar. As nossas reuniões diárias são na mesa. É um momento que a gente escuta. É um momento que a gente vê um triste. Todo mundo está no mesmo nível. A gente consegue olhar os rostinhos deles no mesmo nível, nas mesmas intensidades. Na mesa você vê como é que está o humor do seu filho, porque você senta com ele todos os dias. Você sabe como é que ele está, como é que é o jeito dele. E quando acontece algo diferente, eu acho que é o próprio Espírito Santo que mostra, ó, presta atenção, o rostinho dele tem algo diferente de ontem. E quantas vezes nós fomos extraindo informações, quantas vezes nós fomos extraindo coisas dos corações deles, que em outro momento nós não conseguiríamos. E começou desde novo, desde bebê, nas cadeirinhas, a gente colocava eles nas cadeirinhas, aí amarrava eles, ficavam ali. E eles foram crescendo e foram se acostumando. E hoje isso é normal para a gente. Hoje eles comem sozinhos, hoje eles não precisam de celular, de televisão, nem nada. Eles sabem que ali é um momento de comunhão. Se você não ensinar isso desde pequeno, eles não vão aprender quando forem grandes. Porque isso é cultural. É uma cultura do reino na terra. De sentar. Quanto tempo você passa almoçando? Meia hora, 40 minutos? Se tem dia que você nem tem esse tempo com seus filhos. Mas se você estivesse na mesa com eles, você olhava. Você via, você teria esse tipo de atenção. Comprometimento e falar, vamos lá, vamos começar de novo. Bota só o arroz e bota a mistura. Bota a panela, se não tem uma vasilha para colocar. Bota os pratos lá. Serve todo mundo lá. Olha nos olhos de todo mundo. Alguém tem que começar. Repete comigo, alguém tem que começar. Ah, isso é besteira. O diabo colocou, é besteira. Deixa eles acreditarem que é besteira. Deixa acreditarem que é besteira. Não, isso é besteira. A Bíblia tem mesa. Jesus se reuniu com os discípulos na mesa. Jesus serviu a ceia na mesa. Tem o tamanho da mesa. Tudo fala. Aí todo mundo acha, é besteira. É besteira. E você está perdendo a sua casa. Porque você não olha nos olhos dos seus filhos. Você nem sabe como é que eles estão. Repete comigo, eu preciso me comprometer em ensinar os valores do reino. Já é 9 horas mesmo. Eu nem comecei. Eu estava no primeiro. Faltava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repete comigo. Eu preciso me comprometer a priorizar o espiritual acima do material. Se comprometer a valorizar mais do que é do espírito, do que o da terra. Se comprometer com as coisas que têm valor e deixar as coisas que têm preço para depois. Alguém tem que se comprometer, irmão, e falar assim, não, você não vai. Por que você não vai? Porque é hora do almoço, meu amigo. Você não vai atender. Por quê? Porque é hora do almoço. Seu patrão vai almoçar. Ou se ele não for almoçar, ele está ganhando para isso, que ele está enricando. Você não, você tem que dar valor. Tem que parar. Irmãos, com exceção àqueles que são médicos, que pode salvar uma vida, não tem nenhum problema seu que não dá para resolver no outro dia, depois das 6 horas da tarde. Tem alguma coisa que é tão urgente que não dá para de 6 horas da tarde deixar para 8 horas da manhã do outro dia? Tem não, querido.
Tudo dá para resolver no outro dia. Mas o diabo, parece que ele sabe as horas certas para perturbar. É na hora que você tirou para dar atenção para sua esposa. Aí ela vem, amor, escuta aqui. Aí quando ela vai escutar, o Satanás manda um enviado dele para ligar bem na hora. Aí a irmã já é uma bênção. Aí você faz assim, ó. Aí você faz assim. Ela já faz assim. Quero saber mais não. O diabo já entrou. Já entrou. Já tá, aí para desfazer esse laço aí, só Deus e alguém comprometido. Aí o cara vai falar, mulher, rapaz, era o patrão. Ela diz, mas o teu patrão, tu escuta. Tu não escuta. Aí o cara já olha e vai para a caixa prego também, então. Aí não tem ninguém comprometido. Aí pronto, já era. Então uns cabas chegam para mim e falam assim, pastor, mas os caras do mundo falam assim, rapaz, mas voltar para casa é terrível, era bom o cabo viver no trabalho. Aí eu olho para casa, olho para ele e falo assim, rapaz, isso é coisa que o cão botou na tua cabeça, mas porque tu não alinhou a tua casa, porque a casa é o lugar onde você vai recarregar suas energias. A sua casa é um lugar onde você vai chegar lá, vai recarregar para começar o outro dia. Aí o homem fala assim, é porque tu não sabe a mulher que eu tenho. Eu falo, é porque tu não conheceu, foi a minha, antes de Jesus. Tudo tem jeito, irmão. Tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Só precisa de alguém comprometido. Quantos estão dispostos e disponíveis para se comprometer um pouco a mais? Você vai decidir como você quer viver os próximos 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você consegue imaginar que você vai passar 40 anos com essa mulher aí se Jesus não voltar? Aleluia, alguém pode dar aleluia aí? E com esse homem aí? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. Separar, nós não separa. Para nós não dar o gosto pro cão. Se morrer, geralmente quem morre é o bom. Geralmente, como um pastor fala aí na internet, cuidado se você for casar com viúvo ou com a viúva, geralmente quem morreu foi o bom. Ficou só o da graça. Alguém precisa se comprometer. Alguém precisa dar um passo, irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa. As coisas não dá para continuar como estão. Deus tem muito mais do que só isso que você está vivendo. Deus tem muito mais do que 3 dias bem e 4 ruins. Deus tem muito mais do que 2 dias bem e 5 ruins. Deus tem todos os dias bons para cada um de nós. Eu vou continuar quinta que vem essa palavra, mas eu quero trazer uma reflexão. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu quero que você pegue aí na mão da sua esposa. Se você está só, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Sabe qual é a reflexão que eu quero deixar para você hoje? É que o Senhor mostre para você o que está faltando melhorar. Que o Espírito Santo mostre para você que está aqui, para aqueles que estão assistindo esse culto, para aqueles que vão assistir esse culto depois, que o Espírito Santo te mostre agora o que precisa melhorar. O que você precisa melhorar como esposa, o que você precisa melhorar como esposo e o que o seu casamento precisa melhorar. E agora, de uma forma bem racional, eu quero que você se comprometa. Se comprometa. Como você pode fazer isso melhorar?
Como você pode fazer para isso dar certo? O que você precisa fazer? O que você precisa renunciar? O que você pode fazer a mais? O que você pode entregar a mais para que esse problema que você vive e vive há muitos anos possa mudar? Quando a gente fala sobre isso, a gente olha daqui de cima e vê tantas mulheres com as lágrimas no rosto, chega o semblante e muda. Porque geralmente as mulheres sentem mais aquilo que tem vivido e tem acontecido dentro de casa. E quantas vezes a gente olha daqui e a gente consegue ver nos semblantes como existe coisas a serem melhoradas nas famílias, nos casamentos. A pergunta que eu faço: quem vai se comprometer? Quem vai se comprometer? Ainda que se fosse somente um, Deus vai fazer. Se os dois se comprometerem, vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Deus vai superabundar. Essa casa vai viver tempos novos. Tempos de alegria. Tempos de salvação. Tempos de comunhão. Se comprometa. Olhem para mim que eu vou concluir, Deus não vai fazer nada nos nossos filhos sem primeiro fazer em nós. Escute o que eu estou falando para vocês. Deus não vai fazer nada nos nossos filhos sem antes fazer em nós. Primeiro Ele faz em nós, e nós, como um telhado, nós vamos derramar sobre a vida deles esse lugar de segurança, esses lugares de mudança, esses lugares de transformação. Deus não vai transformar o seu filho sem antes te transformar. Deus não vai libertar o seu filho sem antes te libertar. Se você é autoridade sobre o seu filho, Deus primeiro faz em nós. E às vezes nós queremos sempre colocar, ou o inimigo, ele aponta que a causa são os nossos filhos. E em um determinado momento nós achamos que isso é verdade. Mas de fato, tudo que acontece ao nosso redor, dentro da nossa casa, tem um intuito: tocar na gente. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Tocar em nós, tocar nas nossas estruturas. Não importa se é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o 10º casamento, você vai ver que os problemas são os mesmos. O que faltou, pastor? Comprometimento. Se nós nos comprometermos, o Senhor vai mudar as nossas estruturas. O Senhor vai mudar a gente por dentro. O Senhor vai quebrar as estruturas que Satanás levantou. Mas nós precisamos reconhecer que podemos nos comprometer um pouco a mais. Eu desafio você, a partir de hoje, tira um tempo para orar, especificamente por aquilo que a sua casa está passando. Eu convoco você a tirar um tempo para orar de fato, somente pelo seu cônjuge. Orar pelo coração, orar por ele, orar pela sua esposa. Faz um teste. Faz isso durante 30 dias. Começa uma nova vida. Começa um novo ciclo. Se permita viver isso. Acorda um pouco mais cedo, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eu vou orar especificamente pela vida do meu esposo. Senhor, eu vou orar especificamente pela vida da minha esposa. Senhor, eu vou orar especificamente esses dias pelo gênio dele, pelo orgulho dele, pelo ego dele. Senhor, eu vou orar especificamente, Senhor, pelo gênio dela, por essa estrutura dela, por isso que ela é, Senhor. Nós vamos ver o Senhor mudar o cenário. Levanta a sua mão. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, diante desse ambiente de paz, diante desse ambiente de tranquilidade, eu quero declarar uma palavra de fundamento sobre a sua vida essa noite.
uma pedra no alicerce da sua casa. Se você conseguir entender o que nós falamos aqui, se você conseguir compreender o que nós vamos terminar de falar na quinta-feira, eu afirmo para você, tempos novos estarão chegando para a sua família. Aleluia. Quem recebe isso, se permita viver, se permita abrir o coração, se permita, Deus pode fazer nova todas as coisas. Pelo amor de Deus, não desista. Pelo amor de Deus, não ignore o que o Senhor está falando, não ignore o que o Senhor está dizendo, não ignore aquilo que o Senhor está apontando. Se você se submeter, se você se comprometer, nós iremos viver milagres extraordinários. Nós iremos viver tempos novos de transformação.